Olá! Começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre as reformas de Javier Milei na Argentina. Há pouco mais de 5 meses, ele assumiu a presidência do país com o compromisso de tirar a economia argentina da crise. Até aqui, parte das propostas do Milei tem surtido efeito. Por exemplo, em abril, a inflação argentina ficou em 1 dígito pela primeira vez desde outubro de 2023. Mas a pergunta que fica é: quão amargo será o remédio necessário para tirar o país vizinho da crise? Antes de partir para essa análise, eu faço aqui um convite. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilha com aquele amigo ou familiar que quer ficar por dentro dos assuntos macroeconômicos. Agora, ainda na edição de hoje, a gente traz os números de inflação dos Estados Unidos, a gente vai analisar a ata do Copom aqui no Brasil, contamos também quais foram os números da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano e, terminando o podcast de hoje, a gente vai falar sobre o socorro ao Rio Grande do Sul. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 20 de maio de 2024. Vamos lá? Quando Javier Milei assumiu a presidência da Argentina em dezembro passado, o cenário era, para dizer o mínimo, desafiador. A inflação alcançava os 25% ao mês, a taxa de juros estava em 133% ao ano e as reservas internacionais estavam praticamente zeradas. A crise é de longa data e teve sua origem no elevado déficit nas contas públicas. Para financiar os gastos maiores do que as receitas, o governo imprimiu moeda. E quanto mais dinheiro é injetado na economia, maior tende a ser a inflação, né? Para iniciar o plano de saída da crise, Milei propôs 600 medidas em um pacote encaminhado à Câmara, mas teve, no final das contas, apenas 1/3 das propostas aprovadas pelos deputados. Para ver o plano em prática, ele ainda vai precisar da aprovação do Senado, que tem uma parcela maior de partidos de oposição. Enquanto negocia com o Congresso, o presidente faz o ajuste pelos caminhos possíveis. Para enxugar gastos, o Milei cortou o repasse de recursos para as províncias, suspendeu as obras públicas, congelou o reajuste de aposentadorias, demitiu servidores e reduziu os subsídios nas contas de luz e no transporte público. E aí o efeito foi quase imediato. Entre janeiro e março, a Argentina registrou o primeiro superávit primário trimestral desde 2008. Lembrando que o superávit primário é a diferença entre despesas e receitas do governo, sem considerar as despesas com juros. Bom, com menos gastos públicos, a inflação começou a dar sinais de melhora. Em abril, a variação de preços foi de 8,8%. Foi a primeira vez desde outubro de 2023 que o indicador ficou em 1 dígito. Claro, essa ainda é uma inflação elevada, sem dúvidas. A variação acumulada em 12 meses está perto de 290%. Mas a desaceleração da correção dos preços nos últimos 4 meses mostra que existe sim uma aparente mudança de tendência. A melhora vem um passo de cada vez. Dada a dimensão da crise, é cedo para dizer que a Argentina está perto de superar o problema. Por mais que os números iniciais sejam positivos, ainda há desafios pela frente. O principal deles é o custo social das medidas de ajuste. Os custos das reformas são sentidos pela população imediatamente, enquanto os benefícios demoram para ter esse efeito. Agora, além de ter o poder de compra corroído por uma inflação anual de 3 dígitos, os argentinos sentem no bolso a retirada dos subsídios das contas de energia e do transporte. A falta de reajuste de aposentadorias e pensões ampliou a deterioração do orçamento de parte das famílias. Em dezembro, 42% dos argentinos estavam em situação de pobreza. Ainda não há dados do órgão de estatística argentino para 2024, mas pesquisas feitas por outras instituições, como a Universidade Católica da Argentina, essas pesquisas calculam que o percentual de pobreza subiu para 57% em fevereiro. Com menos gastos do governo e com a renda das famílias em queda, o impacto para a economia é evidente. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a economia argentina deve encolher 2,8% em 2024. Apesar do amargo remédio, o Milei tem conseguido preservar sua popularidade. A taxa de aprovação do governo está perto de 50%, um patamar similar à porcentagem de votos que elegeram um novo presidente.
Essa popularidade deve ser mantida caso Milei consiga aprovar medidas capazes de impulsionar o crescimento da Argentina no futuro. Para sustentar o seu plano de saída da crise, ele vai precisar recorrer a reformas, como a simplificação de regras trabalhistas, a retirada de barreiras para o comércio externo, o estímulo ao investimento estrangeiro e privatizações de empresas. Parte dessas medidas já foi encaminhada no pacote que está sob análise no Senado. A aprovação, no entanto, ainda é incerta, visto que Milei, que é um outsider da política, tem apoio reduzido no Congresso. Com alguns avanços e muitos desafios à frente, o novo presidente da Argentina tem a difícil tarefa de recuperar o país de uma crise de décadas, enquanto tenta administrar o equilíbrio entre o relevante e futuramente incerto apoio popular e o reduzido apoio político. Agora, além desses pontos que a gente detalhou aqui, de redução de gastos, vale contar o que o Javier Milei tem feito no sistema de câmbio argentino. Logo que foi eleito, ele buscou normalizar a taxa de câmbio e diminuir os artifícios que seguravam o peso argentino em um patamar mais valorizado. A Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional na equipe de economia do C6 Bank, conta que a mudança no câmbio significou uma repentina desvalorização do peso, o que, consequentemente, encareceu uma série de produtos e insumos na Argentina. Cláudia, antes de tudo, explica aqui para a gente entender melhor o que, afinal, tem acontecido com o câmbio por lá. Bianca, logo que o Milei assumiu o governo e promoveu esse pacote de corte de gastos que vocês citaram agora há pouco, ele também anunciou uma forte desvalorização do peso argentino. Basicamente, o governo estabeleceu uma nova taxa para a conversão da moeda. A cotação saiu de 400 pesos por dólar para 800 pesos por dólar de um dia para o outro, por causa dessa determinação oficial. Parece muita coisa e é uma desvalorização grande mesmo, mas de certa forma o que o Milei fez foi tentar trazer a cotação para a realidade. Tanto que o câmbio oficial está cada vez mais próximo do chamado dólar blue, ou dólar paralelo, que é a taxa que é usada fora do sistema oficial. Pois é, Cláudia, a gente até contou aqui no episódio 62 que a Argentina tem diferentes taxas de câmbio, algumas oficiais, determinadas pelo governo, como o dólar Malbec, usado na exportação de vinhos, e outras taxas informais, como o dólar blue. O objetivo do Milei é, então, tentar diminuir a quantidade de taxas de câmbio e unificar as cotações, certo? Parece que sim. Como você falou, ao longo do tempo a Argentina criou diversas taxas de câmbio para diferentes transações, do dólar Malbec ao dólar Netflix, porque o próprio câmbio oficial tinha uma cotação artificial. Essa cotação artificial é resultado do controle do governo no fluxo de moeda estrangeira para evitar que mais dólares saiam do país em um momento em que as reservas internacionais argentinas já estão muito baixas. Nesse sentido, a decisão do Milei de desvalorizar a moeda local pode ajudar a melhorar o nível de reservas. Isso porque, com o dólar valendo mais, o exportador argentino recebe mais pesos pelos produtos que ele vende para o exterior. Ou seja, existe um estímulo para as exportações e, consequentemente, para a entrada de moeda estrangeira no país. Isso sem falar no ganho geral, Bianca. As medidas recentes trazem mais transparência para o câmbio. Esse pode ser, por exemplo, um motivo para o investidor estrangeiro voltar a aplicar recursos na Argentina, agora que a taxa de câmbio está mais próxima da realidade. Então, de certa forma, foi uma coisa boa, né? Mas qual o impacto do peso mais desvalorizado para os argentinos e para as pessoas que vivem por lá? Bom, é como a gente falou agora há pouco. Os ajustes que o governo tem feito geram um custo maior no curto prazo e levam tempo para trazer os benefícios para a população. Agora, por causa da desvalorização do peso, os produtos e serviços que têm preço relacionado ao dólar, e aqui eu estou falando desde alimentos até carros e outros produtos importados, tudo isso fica mais caro na moeda local. Então, por consequência, o peso mais desvalorizado acaba contribuindo para um aumento da inflação. O que eu quero dizer é que esse é mais um fator para a perda do poder de compra da população argentina. Apesar desse custo para a inflação, é importante que o governo busque equalizar e resolver questões que tornam a economia menos eficiente, como ter uma taxa de câmbio que não reflete a realidade, ou ter múltiplas taxas de câmbio, uma para cada situação, o que aumenta a complexidade das transações comerciais. Os frutos de medidas como essa aparecem com o tempo, e espera-se que um câmbio mais transparente seja um passo importante para a Argentina recuperar credibilidade. Isso favorece a atração de investimento estrangeiro, como eu mencionei agora há pouco, impulsiona as exportações do país, enfim, tudo isso pode ajudar a economia a voltar a crescer. Agora vamos falar de Estados Unidos. Muito aguardado por analistas de mercado e por investidores, o dado de inflação de abril trouxe um pequeno alívio.
O índice de preços ao consumidor, que é o CPI, esse índice subiu 0,3% no mês passado, ligeiramente abaixo da expectativa de 0,4%. Em 12 meses, a inflação americana acumula alta de 3,4%. O núcleo do índice, que desconsidera itens mais voláteis como energia e alimentos, esse núcleo registra avanço de 3,6% no mesmo período. A meta de inflação no país é de 2%. Os analistas aguardavam os dados do CPI para entender se a aceleração dos preços vista em fevereiro e março tinha sido pontual. Será? Bom, o dado de abril mostra um certo alívio, mas a inflação segue em um nível elevado. A gente acredita que ainda vai levar muito tempo para a inflação convergir para a meta, principalmente considerando a alta dos custos de serviços. Por isso, apesar de os analistas de mercado enxergarem o início do ciclo de redução dos juros americanos ainda neste ano, a gente acredita que são grandes as chances de não haver cortes nas taxas em 2024. Agora a gente vai falar de Brasil. A ata da reunião do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, a ata trouxe detalhes da decisão recente sobre os rumos da Selic. 2 semanas atrás, o Banco Central cortou a taxa básica de juros em 0,25%. Como a gente falou aqui semana passada, foi um placar dividido. 5 membros, todos indicados por governos anteriores, esses 5 votaram pelo corte de 0,25 ponto percentual. Os outros 4, que foram indicados pelo governo atual, esses defenderam uma redução de 0,5 ponto percentual. Apesar da divisão, a ata revelou uma certa concordância no Copom. Todos os membros reconheceram que houve uma piora no cenário econômico. Essa piora apareceu principalmente no aumento das projeções de inflação. Tanto no cálculo dos analistas de mercado, da pesquisa Focus, quanto no próprio cenário de referência acompanhado pelo Banco Central, as projeções de inflação para 2025 estão se distanciando da meta de 3%. A maioria dos membros do Banco Central viu essa piora como suficiente para decidir por uma dose mais parcimoniosa de corte da Selic. Já os outros 4 defenderam um corte maior, alegando que havia um custo reputacional em não seguir a sinalização dada em março, que era de um corte de 0,5 ponto percentual. Nossa expectativa, por enquanto, é que o comitê faça um último corte de 0,25 ponto percentual na Selic em junho, mantendo a partir daí a taxa em 10,25% até o fim de 2024. Vale observar que as expectativas de inflação continuam subindo, o que pode levar o BC a não cortar mais os juros no Brasil neste ano. O volume de serviços prestados no Brasil aumentou 0,4% em março, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, conhecida como PMS. O desempenho do setor veio acima da expectativa dos analistas de mercado, que previam uma alta de 0,2% no mês. Com a divulgação da PMS, fica completo o retrato dos principais setores que compõem o PIB no primeiro trimestre, já que os números da indústria e comércio tinham sido publicados nas semanas anteriores. E o que nos mostra esse retrato? Bom, tudo indica que a economia brasileira começou o ano em ritmo aquecido. Entre janeiro e março, o segmento que mais avançou foi o comércio, com alta de 2,5%, seguido pelo setor de serviços, que subiu 0,5%, e a indústria, que teve um avanço de 0,3%. O varejo foi beneficiado pelo quadro de desemprego baixo e de aumento dos salários, que estimula a demanda das famílias. Além disso, o pagamento de precatórios pelo governo também reforçou o consumo. Nossa expectativa é de um crescimento de 1% do PIB no trimestre. Em 2024, a gente acredita que a economia brasileira vai crescer 2,2% com um forte desempenho no primeiro semestre, seguido por uma perda de fôlego na segunda metade do ano. E para fechar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Rio Grande do Sul. O estado continua sob o impacto dos alagamentos que começaram quase um mês atrás, após fortes chuvas. Para auxiliar as famílias afetadas e liberar recursos para o socorro e reconstrução das cidades, as principais medidas adotadas pelo governo e pelo Congresso até agora foram:
Primeiro, o pagamento de um auxílio de R$ 5.100 para mais de 200 mil famílias do estado. Teve também autorização para que os trabalhadores possam fazer um saque de até R$ 6.220 das contas do FGTS. Depois, a gente teve a inclusão de 21 mil famílias gaúchas no Bolsa Família. Houve também o adiamento do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. E, por fim, os recursos para o socorro ao Estado foram excluídos do limite de despesas do arcabouço fiscal e do cálculo da meta de resultado primário. Mas a realidade é que, com diversas cidades ainda alagadas, não é possível calcular a dimensão dos impactos financeiros. O número de vítimas no Rio Grande do Sul chegou a 154 na última sexta-feira. Outras 94 pessoas seguiam desaparecidas. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, o Fed divulga a ata da reunião de decisão de política monetária de maio, lembrando que membros do comitê têm minimizado chances de alta de juros, mas prevêem manter as taxas elevadas por mais tempo. Também na quarta-feira, o Reino Unido vai divulgar a inflação de abril, um dado importante para prever o próximo passo do Banco da Inglaterra em junho. O presidente da instituição falou que um corte de juros não está descartado. Na quinta-feira, 23 de maio, a gente acompanha o resultado dos índices de gerentes de compras, o PMI, do mês de maio dos Estados Unidos, zona do euro e Reino Unido. A gente acredita que a atividade econômica americana segue sólida, enquanto na Europa a economia deve manter uma recuperação gradual. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, então não esquece de deixar o seu comentário e de avaliar o nosso podcast. Quantas estrelas a gente merece, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!